Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, seja nós a nossa salvação. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Então, estamos aqui, mais uma aula da perseverança de adultos. E a ideia hoje é falarmos da alegria cristã
e da espiritualidade do tempo pascal, porque nós tivemos uma aula sobre a penitência, né? Bem ali antes da quaresma, né? No final de fevereiro, nós tivemos uma aula sobre a penitência. Então, depois daquela aula sobre a devoção a São José, eu conversei com a Luísa e decidi fazer uma aula sobre essa espiritualidade própria do tempo pascal, para que a coisa fique mais completa possível. E aí, em maio, a ideia é fazer uma aula sobre a consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, porque é um tesouro que, graças a Deus, já foi achado na nossa paróquia, mas eu tenho a impressão que muitos ainda não acharam esse tesouro da consagração. Então eu queria fazer uma aula sobre isso e também, claro, para que a gente possa viver melhor a nossa consagração, né? Eu falo por experiência própria, que às vezes a gente esfria um pouco na devoção a Nossa Senhora. Então é um fogo que tem que estar sempre alimentado, a gente precisa sempre alimentar esse fogo da devoção. Mas hoje a gente então vai falar da Páscoa. Hoje é dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, exatamente, muito bem lembrado. Vamos pedir a intercessão dele agora e no fim da aula. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Então vamos aqui, eu escolhi o Evangelho de São Lucas para que a gente pudesse caminhar pelo tempo pascal, porque, não sei se vocês sabem, mas São Lucas ele é o autor também dos Atos dos Apóstolos. Então, para que houvesse aí uma unidade na nossa meditação, eu escolhi ler a ressurreição no Evangelho de São Lucas, porque quero ler com vocês também algumas passagens do livro dos Atos. A ressurreição de Nosso Senhor, ela está narrada nos 4 evangelhos, imagino que vocês saibam, sempre no último capítulo, tá? Está lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, caso vocês queiram meditar esses evangelhos, é muito apropriado, tá? Da mesma forma que na Quaresma e na Semana Santa é apropriado a gente meditar a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, por razões óbvias, na Páscoa é muito recomendável que a gente medite a ressurreição. Então, capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, no de São Lucas é o capítulo 24, que é o que a gente vai ler hoje a partir do versículo 1. O único evangelho que fala da ressurreição em 2 capítulos é o Evangelho de São João, que são os capítulos 20 e 21. Então, São João tem 2 capítulos para falar da ressurreição. Então, fica aí a recomendação prática que vocês possam ler e meditar os 4 evangelhos, e também recomendo que vocês leiam o livro dos Atos dos Apóstolos inteiro durante o tempo pascal. Ainda está em tempo, eu mesmo preciso começar, porque ainda não comecei, mas da mesma maneira que é muito tradicional, é muito adequado ler o livro do Êxodo durante a Quaresma, porque a gente acaba por enxergar ali uma série de prefigurações da nossa vida católica, né, da nossa salvação. Então, o Egito é ali uma prefiguração, é um símbolo da vida velha, da vida de pecado, ou do pecado mesmo, do demônio que nos aprisiona. Então, aquela libertação que Moisés faz simboliza, prefigura, representa a libertação de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos liberta do mal, do pecado, da vida velha. E o deserto é um símbolo da vida terrena e a terra prometida é um símbolo do céu. Então, é muito tradicional durante a Quaresma. É interessante que o livro do Êxodo tem exatamente 40 capítulos, então se você ler um capítulo por dia, você consegue ler o livro do Êxodo inteiro durante a Quaresma. E me parece muito apropriado durante o tempo pascal ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que é até uma tarefa mais fácil, porque ele deve ter, não me parece que tenha nem 30 capítulos, deixa eu ver aqui, ele tem, me parece que são 28 capítulos, e o tempo pascal ele dura 50 dias, então é muito mais fácil a tarefa, são realmente 28 capítulos do livro dos Atos. Então fica aí a recomendação de vocês, para vocês, se daqui para frente vocês lerem um capítulo do livro dos Atos por dia, vocês o terão lido inteiro até o final do tempo pascal.
E é bom ler pouco por dia para que vocês possam fazer uma brevíssima meditação, que vocês possam ler de uma maneira mais pausada. Então vamos aqui ao Evangelho de São Lucas. Eu dividi ali, eu poderia ter botado todos os versículos do capítulo, porque a gente vai ler tudo, mas eu dividi ali entre as aparições, nas subdivisões que a Ave Maria faz aqui na sua Bíblia. Então a primeira passagem que nós leremos, para que a gente possa meditar a respeito da espiritualidade do tempo pascal, é Lucas 24, versículos 1 a 12. Lucas 24, versículos 1 a 12, é a primeira passagem que nós vamos ler. Vamos lá então. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. No caso, ele está se relacionando com o capítulo anterior que fala justamente das mulheres. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para a sua casa, admirado do que acontecera. Então aqui é a primeira passagem da ressurreição narrada por São Lucas, a primeira aparição, digamos. Na realidade, aqui não se fala tanto, de uma aparição de Nosso Senhor, porque quem apareceu na realidade foram anjos, para as mulheres, mas o fato é que elas ouviram a notícia e creram, e levaram a notícia para os apóstolos, que naquele primeiro momento agiram com uma certa incredulidade, mas Pedro teve uma atitude diferente. Então, é bonito ler todos os evangelhos, porque acaba que um complementa o outro, mas o foco da nossa aula aqui não é tanto a ressurreição em si, porque nós temos a fé, vocês já receberam a catequese a respeito da ressurreição, vocês creem na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é como bem viver o tempo pascal, como viver o tempo pascal com fruto espiritual. O Padre Paulo Ricardo até falava isso no vídeo que eu coloquei lá no grupo, que é retirado de uma aula. Eu vou até tentar localizar essa aula inteira, que fala justamente da alegria da Páscoa, da alegria cristã. Ali é uma parte da aula em que ele compara a alegria da Páscoa com a alegria do Carnaval. Mas antes de falar até dessa distinção, eu falo que a Páscoa não é uma alegria pecaminosa, E aí eu quero comparar com a Quaresma. Da mesma maneira que na Quaresma a gente acaba por viver uma sobriedade que não é triste, isso é muito importante dizer, na Quaresma a gente é chamado a viver uma austeridade, uma sobriedade alegre. Não é razoável cairmos na tristeza nunca. A tristeza não é própria do católico, do cristão. Santa Teresa de Ávila falava: cristão triste, triste cristão. Então não é possível sermos tristes. É claro que nós teremos momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Eu mesmo passei por momentos difíceis nesses últimos dias, por uma razão específica que nem tem necessidade de falar, e foram dias em que eu fiquei meio
amuado, como a gente diz. Eu fiquei triste, mas a tristeza do fiel católico, ela é efêmera, ela é passageira. Nós devemos estar permanentemente alegres, porque mesmo nos momentos difíceis, devemos nos lembrar qual é a razão da nossa vida. Nós conhecemos o sentido da vida, o sentido da nossa existência, que é de fato Deus uno e trino, e especificamente nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem para nos salvar, e nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós cremos que Deus se fez homem, sofreu, morreu, deu sua vida para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Como ficar triste com essa notícia? Mas aí eu faço esse paralelo: se na quaresma eu devo viver uma penitência, uma sobriedade, uma austeridade alegre, na Páscoa a minha alegria ela deve ser sóbria, ela deve ser austera, ela deve ser temperada e também, sob um certo aspecto, penitente. Nós não podemos abandonar a penitência nunca. Não se trata de chutar o balde no Sábado Santo. Infelizmente, alguns de nós podem cair nesse erro. Eu fiz ali a minha penitência durante os 40 dias e a própria Semana Santa, eu segui ali até o Sábado Santo, e aí chego da Vigília Pascal e chuto o balde na minha casa. É claro que não faz o menor sentido. Eu devo sim amenizar um pouco a penitência, isso é muito correto, é até adequado, mas jamais deixar de fazer penitência, jamais deixar de ter temperança, de ter sobriedade, austeridade. Mas a diferença é que talvez a gente inverta um pouco a ordem das palavras, isso ajuda a entender. Na quaresma eu vivo uma penitência, uma austeridade alegre. Na Páscoa é uma alegria sóbria, uma alegria temperada, moderada, mas não no sentido de que eu vou me conter, mas não é uma alegria do bobo alegre, não é uma alegria do carnaval, não é a alegria mundana, carnal, é uma alegria espiritual. Esse é o ponto, é a alegria verdadeira. Porque o que acontece com a alegria carnal? Isso vale para tudo, isso vale para a sexualidade desregrada, isso vale para a gula, seja a embriaguez, seja a comida. O que acontece com essas alegrias carnais que são muito próprias do carnaval? A própria droga, as drogas chamadas drogas ilícitas, sempre há um momento de um intenso prazer seguido de uma intensa tristeza, quase uma depressão ali. A pessoa que se embriaga, no dia seguinte ela tem ressaca, e a ressaca é um sinal dessa tristeza decorrente do pecado, é um sinal físico, mas decorrente, e ela fica arrependida, ela fica culpada por ter se embriagado pelas coisas que ela fez. O mesmo acontece com a sexualidade desregrada. As pessoas que vivem uma sexualidade desregrada, que se prostituem, poderíamos dizer, elas são extremamente tristes, são extremamente infelizes. A própria gula de comida, quem come muito fica empanzinado, e como é ruim aquela sensação. Eu tenho refluxo, por exemplo, e eu fico com a comida aqui, sabe? Como é ruim, você se sente mal. Hoje mesmo não foi nem gula, porque eu estava lá, eu levei um cliente para almoçar, era um prato grande, era um camarão lá, e dividimos 3 pessoas, só que o meu funcionário, porque ele decidiu pedir sozinho uma dobradinha, e é um prato que eu sempre tive vontade de comer e nunca comi, porque os meus pais não são muito, os meus pais nunca fomentaram muito esses pratos mais gordurosos, e eu falei, antes dele pedir, eu falei que eu tinha curiosidade, aí ele resolveu me servir a dobradinha depois que eu já tinha decidido parar de comer, e aí veio aquele prato pesado, e eu realmente acabei comendo além do que eu queria ter comido. E como foi ruim a sensação, não é nada demais, mas ali a gente pode meditar sobre essa questão de uma tristeza que decorre da alegria, e não é o caso da alegria pascal. A alegria pascal, ela é espiritual, e por ser espiritual, ela é permanente, ela perdura inclusive quando eu estou triste, ela deve perdurar inclusive nos momentos difíceis.
Quando eu falo aqui triste, é aquela tristeza que eu sinto, não que eu consinto. Entendam isso, o pecado está no consentimento, não é no sentimento. Sentir tristeza é normal. Vocês falavam com o Norberto lá do Vasco, né? Vou poder brincar com ele porque o meu time está na primeira divisão, Botafogo. Ano passado estávamos juntos na segunda divisão e só o Botafogo subiu. Então, o Botafogo é um time que é uma aprovação para o seu torcedor, porque de fato, agora acho que ele vai melhorar, que ele está com dinheiro, né? Veio um americano aí, comprou o time, mas é natural que eu sinta tristeza diante até de um futebol. Quem gosta, né, fica triste, o time perdeu, aí você se entristece. Mas entenda que isso não é pecado, você sentiu a tristeza. Isso pode acontecer desde um fato banal, mais corriqueiro, com coisas mais importantes. Mas o que eu não posso é consentir com a tristeza, que significa deixar de estar alegre. Entendam isso. Essa tristeza que é sentimento, ela convive com a alegria espiritual. A alegria espiritual, ela não impede que eu sinta tristeza. O que eu não posso é consentir na tristeza. E eu consinto na tristeza quando eu me esqueço da razão da minha vida, da razão da minha existência. Quando, mesmo em meio às lágrimas, eu deixo de crer que Deus deu a vida por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Então entendam que nosso Senhor ressuscitou e essa é a razão da nossa alegria permanente. E isso não é só no tempo pascal, eu devo viver isso sempre. Até porque o domingo ele é uma Páscoa semanal, entendam isso. Da mesma maneira que a sexta-feira e toda sexta-feira do ano é um dia de penitência, e por isso a gente é chamado a fazer abstinência de carne, todas as sextas-feiras, de alguma maneira a sexta-feira da paixão ela se replica em todas as sextas-feiras do ano. Da mesma forma, na Páscoa, todo domingo ele tem essa replicação da Páscoa. O domingo de Páscoa ele se projeta sobre todos os domingos do ano. E é por isso que eu tenho ali o primeiro dia da semana, eu tenho a renovação dessa alegria. E é tão bonito pensar que é o dia da Santa Missa, né? Porque na Santa Missa, de fato, a Santa Missa ela é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na Santa Missa está presente, evidentemente, a paixão e a morte. Este mesmo sacrifício ele é atualizado, ele se torna presente, mas também a ressurreição, especialmente na comunhão. Na comunhão, o ressuscitado que está realmente presente no sacramento da Eucaristia, ele toca as nossas almas. E é isso que eu queria salientar. Ao lado da questão da alegria, eu queria salientar essa questão do toque do ressuscitado em nós, que é uma coisa que o Padre Paulo fala muito durante o tempo pascal e nas suas homilias, a necessidade de que nos encontremos com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É o toque suave da graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. E esta é uma espiritualidade muito própria do tempo pascal. E é fundamental que sim, a partir da meditação desses evangelhos, nós nos encontremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós permitamos que Ele nos toque como Ele fez com os apóstolos naquele momento. Os apóstolos que estavam mal, estavam tristes, estavam inclusive descrentes, perderam a fé na ressurreição e nosso Senhor aparece para eles para ressuscitar a sua fé. Então o tempo pascal é um tempo muito propício para que nós intensifiquemos a vida espiritual sob uma ótica diferente da quaresma. Isso é muito interessante. Infelizmente é uma tendência nossa relaxar no tempo pascal. É uma tendência nossa, durante o tempo pascal, relaxarmos todas as práticas que nós intensificamos na quaresma. Isso é um erro. Na realidade, eu vou continuar as mesmas práticas de uma maneira diferente. Mesmo que eu amenize a penitência, mesmo que a minha oração seja diferente, e há diferenças. A gente pode pensar, o próprio Ângelus, durante o tempo pascal, ele é substituído pelo Regina Coeli, pelo Rainha do Céu, já é uma diferença. Na quaresma é natural que
nos ajoelhemos com mais frequência, rezemos de joelhos com mais frequência. E aí cada um, claro, tem também características aqui pessoais, mas na Páscoa é mais comum rezar de pé. Então é um tempo em que tradicionalmente nós rezamos mais de pé do que de joelhos. Não que alguém que queira rezar de joelhos estará errado de modo algum, principalmente numa adoração como vocês viveram agora há pouco. Na adoração ao Santíssimo Sacramento é muito recomendável que a pessoa permaneça de joelhos o máximo de tempo possível, mas na Páscoa a penitência ela é amenizada inclusive no jeito de rezar, na posição física, mas vejam que tudo deve permanecer. A esmola permanece, o jejum permanece e a oração permanece. O caso da esmola e do jejum, sim, eu posso amenizá-los, mas eu nunca posso deixar de praticar a caridade com o próximo. Na Quaresma, o que eu faço é intensificar mais, para eu me desapegar mais dos bens, no caso da esmola, e para eu me desapegar mais de mim mesmo, no caso do jejum. Então eu posso amenizar um pouco a penitência, mas não deixar de praticar a penitência. E também, o único detalhe é que a oração não deve ser amenizada nunca. Esse é um ponto importante. Em Pentecostes, por isso que eu coloquei aqui. O tempo pascual ele começa na Páscoa, na festa de Páscoa, e ele dura 50 dias. É bom a gente recapitular isso que foi ensinado durante a catequese. Ele começa no domingo de Páscoa, dura 50 dias, e Pentecostes significa justamente isso, mesmo no judaísmo, Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E é claro que tem um significado totalmente diferente para nós, como é o caso da Páscoa. E tem a ascensão de Nosso Senhor. São Lucas dirá no início do livro dos Atos que Nosso Senhor conviveu com os apóstolos durante 40 dias, ressuscitado. Ele apareceu para os apóstolos durante 40 dias. Então é por isso que a igreja celebra a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo 40 dias depois da Páscoa. E o certo seria que fosse numa quinta-feira a ascensão, e ela é dia santo de guarda, tá? O que acontece no Brasil é que não é feriado. Seria até um trabalho bem interessante de um parlamentar católico, seja em âmbito federal, estadual ou mesmo municipal, fazer com que os dias santos de guarda fossem todos feriados. O que acontece no Brasil é que não são muitos deles, e eles são projetados para o domingo, mas se eu contar 40 dias depois da Páscoa, eu chegarei numa quinta-feira. No Brasil ele é celebrado no domingo. Então o penúltimo domingo do tempo pascal aqui para nós é o domingo da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o último domingo é o domingo de Pentecostes. Mas na quinta-feira tem a missa ou é no domingo mesmo? Não, na quinta-feira é uma missa comum. A festa da transfiguração mesmo, o dia da transfiguração, o dia da ascensão é celebrado no domingo. Na quinta, eventualmente o Padre Paulo, por exemplo, ele tem o hábito de relembrar que aquele dia seria, que, digamos, a Igreja Universal naquele momento está celebrando a ascensão, mas as leituras em geral são leituras da sequência ali do dia, tá? É uma coisa que até vou ficar mais atento esse ano para ver quais são as leituras que eles colocam ali no lugar, mas certamente isso já é algo previsto aí nos livros litúrgicos. Vai mudar, se o outro país estiver seguindo a universal, vai estar na ascensão. Isso é uma coisa boa de ficar atento, é uma coisa boa de ficar atento, porque é dia de preceito. Então, se você está num país que o dia de preceito é cumprido na quinta, é muito recomendável que você vá à missa na quinta-feira. Porque pode acontecer de ter um não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu achei que era tipo geral. Não é. É uma questão local. No Brasil tem vários dias santos de guarda que não são feriados, como é o caso do dia 15 de agosto, que é a Assunção de Nossa Senhora, como é o caso do próprio dia 8 de dezembro, só que o dia 8 de dezembro ele não é projetado para o domingo. Isso é importante saber. Eu tenho que cumprir o preceito no dia 8, no dia de semana mesmo, se for dia de semana.
Tem também o dia de Todos os Santos, 1º de novembro, não é feriado e é projetado para o domingo. O dia de São Pedro e São Paulo, que é 29 de junho, também é projetado para o domingo, porque não é feriado. Então, quando eu estou especialmente na Europa, que de fato é chamado de velho mundo, porque ali está também o berço do catolicismo. Então, na Europa, por mais que a Europa passe por maus bocados hoje, é comum que todos esses dias sejam celebrados na data correta. Então, tem que estar atento mesmo para não deixar de cumprir o preceito, entendeu? Tá? Vamos então ler a segunda aparição, que é um pouco mais longa, que é a aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos de Emaús. Continuamos no Evangelho de São Lucas 24, versículos 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Essa passagem ela é belíssima e até uma tradição diz, claro que isso aí não é verdade de fé, e até muitas pessoas dizem que eram 2 homens, né? Mas eu não sei se vocês se lembram que o Evangelho de São João se refere a uma Maria, mulher de Cleofas, né? Maria de Cleofas, não é nem mulher de Cleofas, Maria de Cleofas. E essa Maria de Cleofas, ela é narrada por São Lucas no versículo 10 do mesmo capítulo 24, quando ele fala de Maria, mãe de Tiago. Tiago é São Tiago Menor.
é um dos 12 apóstolos, que era primo de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que São Paulo chama de irmão do Senhor. Muito provavelmente São Judas Tadeu e São Tiago Menor eram irmãos e ambos filhos desta Maria de Cleófas, que seria irmã de Nossa Senhora. Então a Maria de Cleófas seria irmã de Nossa Senhora. E é interessante que na passagem dos discípulos de Emaús se fala que um deles se chamava Cleófas. Então algumas pessoas sustentam que seria um casal, um casal que se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo, Cleófas e sua esposa Maria, os pais de São Tiago Menor e São Judas Tadeu. E vejam que é muito belo pensar nesse encontro, porque aqui, como não há o nome dos dois, só há o nome de um padre até falava isso, o Frei Zezinho aqui da São Francisco de Paulo, ele falava isso quando eu fui à missa na semana passada, e esse era o Evangelho. Ele dizia que isso é uma deixa para que nós nos coloquemos no lugar desse discípulo que não tem nome, e é muito isso mesmo. Vejam que a alegria do tempo da Páscoa é o que está lá no versículo 32, quando um diz para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, tanto que quando nosso Senhor fez um certo charme aqui, que ele sabia que permaneceria com eles e que eles queriam, mas no versículo 28 diz que aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Então foi uma espécie de um charme de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Essa parte é espetacular, e aqui é algo que eu queria destacar da espiritualidade do tempo pascal. Esse já é tarde, nós poderíamos refletir a respeito desse já é tarde, já declina o dia, São Paulo, numa de suas cartas, se eu não me engano, na carta aos Romanos, ele falará, até é uma passagem lida na Quaresma, é o tempo da conversão, é o tempo favorável. Então esse já é tarde, o dia declina, a noite é símbolo também da morte. Não é que a gente vai morrer hoje ou amanhã, mas é adequado pensar sobre isso. A gente fez aquela aula sobre a morte. É adequado que eu queira me encontrar com o Senhor. É adequado que eu anseie por este encontro. Então, é adequado que nós estejamos sempre espiritualmente nesse momento aqui, no entardecer, no anoitecer, no declínio do dia. Esse momento do crepúsculo, nós poderíamos dizer, é muito apropriado que nós estejamos até de maneira permanente nele. Em que sentido? Eu estou aqui na minha vida, ainda é dia, mas eu estou ali com a vida eterna em vista. A noite, a morte é isso, é estar com a vida eterna em vista. E eu sei que a minha vida não é para sempre, a minha vida neste mundo. Eu sei que o Senhor se encontrará comigo, e eu tenho que estar preparado para isso. E é tão bonito pensar que os discípulos forçaram, uma palavra até forte, forçaram, quase como se tivessem dado uma gravata em Nosso Senhor, e é claro que eles fizeram isso de uma maneira amorosa e carinhosa, mas a palavra é forte, forçaram-no a permanecer. E nós? Porque eu falava, é muito comum as pessoas relaxarem no tempo pascal, só que está errado, porque é um tempo também de intensa oração. Nós forçamos nosso Senhor Jesus Cristo a permanecer conosco, a ir para a nossa casa. Fica conosco. Eu não sei se vocês já viram, a Luísa, se ela conseguir, mas eu posso também me lembrar, estou com a cabeça tão ruim que eu estou devendo para ela as orações de São José até hoje. Eu prometi, deve ter umas 2 semanas, hoje sem falta, eu não mandei, mas se a Luísa quiser me ajudar, se vocês jogarem no Google, Fica Comigo São Pio, se vocês jogarem lá no Google, Fica Comigo São Pio, vocês vão, um dos primeiros links
vai ter uma oração de São Pio de Pietrelcina, que é perfeita para se fazer no momento da ação de graças, no momento da comunhão. Terço dele também. Sim, pode ser que sim. Que eu confesso que eu nunca rezei esse terço, mas lá no site do Padre Paulo Ricardo vai ter um link que vocês vão acessar, vai ter a oração e uma música feita com base nessa oração. Então, se a Luísa puder... Essa música para ficar no Santíssimo. Ótimo. Não é porque essa música é própria da ação de graças. Infelizmente hoje falta uma sensibilidade litúrgica para as pessoas que cuidam assim da música ou da própria liturgia, que aquele momento da ação de graças deveria ser um momento de mais silêncio na igreja. Às vezes fica uma música muito prolongada, muito alta e a gente deixa de fazer ação de graças. Mas o que eu quero dizer é que essa oração São Pio desenvolve com base nesse pedido dos discípulos de Emaús. Então, depois vocês façam essa oração, porque ali, a meu ver, está uma espiritualidade própria do tempo pascal, que é esse desejo de estar com o ressuscitado, esse desejo de forçar nosso Senhor Jesus Cristo a estar conosco. E isso é feito na oração. Então vejam que o forçar também tem esse significado. Para a gente rezar envolve uma violência. Eu tenho vivido um pouco isso, sabe? É claro que isso só se aplica a mim. Eu jamais poderia aconselhar um funcionário meu, por exemplo, a fazer isso, porque o meu funcionário ele tem todo ali um horário de trabalho. Ele tem que chegar às 9, tem que sair às 18. É claro que se ele chegar para mim, Pedro, eu posso sair um pouquinho mais cedo, chegar mais cedo, compensar aqui, porque eu quero fazer oração aqui durante meia hora, eu vou achar o máximo, vou falar, claro, mas é evidente que eu não posso dizer para ele que é isso que ele tem que fazer. Só que como eu tenho um horário mais flexível de trabalho, eu tenho tentado fazer assim um pouco de violência na minha rotina para rezar mais. Então, entendam esse forçar dos discípulos de Emaús não como uma violência contra Nosso Senhor, mas a violência a favor de permanecer com Nosso Senhor. E é claro que vocês precisam olhar para a rotina de vocês e fazer isso também. E agora, no tempo pascal, é essa espiritualidade. A espiritualidade própria do tempo pascal, é claro que passa por essa alegria de crer na ressurreição, de crer na vida eterna com Deus no céu, crer que Deus sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar e permitir que participemos da vida divina, mas também a espiritualidade do tempo pascal passa por este encontro contínuo com o ressuscitado. E isso é feito na oração, e especialmente na chamada oração mental, na oração de meditação, que eu ainda quero dar para vocês uma aula talvez melhor sobre isso, porque eu não sei se vocês têm o hábito de fazer essa oração, se vocês sabem rezar dessa forma. Não tem nenhum mistério, poderia ser em cima dessa passagem, mas é de fato ler, meditar, rezar e contemplar, né? São os passos da Lectio Divina, e o Padre Paulo tem falado muito da importância da imaginação para isso, né? E da importância, claro, dos dons naturais, não apenas da graça sobrenatural, do uso da razão mesmo. A oração de meditação envolve a inteligência. Então eu pego aqui uma parte dessa passagem e degusto e me aprofundo, e com a minha inteligência eu passo a fazer uma série de associações para que Deus ilumine a minha inteligência para eu chegar em verdades e crer nestas verdades. Aí é o ato de fé exercida mesmo. E entendo que quando eu rezo, Nosso Senhor está a tocar em mim. Nosso Senhor está a tocar no mais íntimo de mim, no mais íntimo da minha alma. Então é isso que nós devemos buscar. Mas entendam que a quaresma não é só na quaresma, a quaresma é sempre. E da mesma maneira isso, a Páscoa não é só durante o tempo pascal. Nós devemos viver isso de maneira mais intensa agora, mas para projetar isso todos os dias da nossa vida. Pega, por exemplo, a meditação da paixão. Pega a vida de um santo, vocês vão ver que o santo medita a paixão
todos os dias. É claro que eu tenho que fazer isso de uma maneira que eu consiga, sem descumprir os meus deveres de Estado. No meu caso, eu preciso cumprir os meus deveres de esposo, de pai, de profissional. Mas eu tenho que encaixar no meu dia momentos de oração formal, momentos em que de fato eu me coloco em oração íntima. Isso eu posso fazer no Santo Terço. Eu não sei se vocês viram, eu faço até um jabazinho. O Centro Dom Bosco, ele lançou um livro para ajudar as pessoas a rezar o rosário, rezar o terço, sem se distraírem, que ele tem imagens, a cada Ave Maria tem ali um textinho que eu vou lendo e olho para a imagem, leio o textinho e eu não me distraio com tanta facilidade. Então isso eu posso fazer no terço. Isso eu posso fazer numa leitura meditada da Escritura, na própria leitura da doutrina ou de um livro de espiritualidade. O fato é que a recomendação concreta que eu faço a vocês é que vocês intensifiquem neste tempo pascal e para o resto da vida de vocês essa oração íntima. Esse momento de oração íntima e pessoal, e que vocês creiam na presença do ressuscitado nesse momento, a tocar vocês. E é fundamental que seja um momento silencioso, que tenha ali uma certa duração, eu diria que de preferência no mínimo 15 minutos, mas se você só tiver 10 ou mesmo 5, não deixe de fazer. Mas tenha esse momento de silêncio, de se colocar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia é difícil, parece de manhã dificuldade, que tudo é tão para ontem, que você, tipo assim, parece assim, quando você estipula esses 5 minutos que nunca tem nada, você estipula aqueles 5 minutos e pegou fogo em tudo quanto é lugar, aí você não, tá bom, vai ser depois, aí pegou outro fogo, você, Jesus, você não consegue, parece que tudo é contra, você parece que o mundo de trabalho, por mais que o nosso horário também seja flexível, assim, é uma coisa como a violência da gente tentar, tipo assim, não é mais importante do que isso. Conseguir terminar, mas é muito difícil. Não é difícil, é mesmo. Não, eu falo para você por experiência própria. Eu estava num ritmo muito bom. Eu tenho feito a meditação com outro livro do Centro Dom Bosco, que são aqueles livros, aquelas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório para todos os dias do ano, que a gente lançou 3 volumes. E eu tenho seguido aquilo e tem sido uma bênção. Mas, por exemplo, ontem eu não fiz, hoje eu ainda não fiz. E eu me proponho a fazer de manhã. E eu entendo que de manhã é o mais adequado, sabe, gente? Mas entendo, ontem e hoje foram dias muito difíceis para mim e eu não consegui. Só que ontem eu cheguei em casa, aí jantei, aí fui ver um filme lá que eu já vi 1000 vezes, que é O Senhor dos Anéis, que às vezes eu sou tão viciado que eu começo do nada a ver, e aí eu durmo no meio, e aí eu já não fiz nada, eu já não rezei. Então o que eu tenho que fazer hoje quando eu chegar em casa? Por mais que eu esteja cansado, eu tenho que rezar o Santo Terço, que eu me proponho a rezar todos os dias, e ontem eu não rezei, e fazer essa oração, mesmo que seja um pouco mais breve. Então eu vou ter que dedicar-lhe 1 hora, eu vou ter que fazer uma violência. Mas entenda, o que eu tenho feito no meu dia a dia, para ser bem prático? Vocês estão reparando que eu estou mandando a homilia de noite. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tinha que ficar no celular de manhã. E isso aí não é nem só pela oração, é também pelos meus filhos. Porque o que acontece, eu de manhã, em geral, eu acordo para dar café para os meus filhos, e é um momento assim que eu tenho aproveitado muito para conviver com eles, para conversar, para tomar café também com eles, sentado na mesa. A minha esposa eu a deixo descansando um pouquinho mais, a bebezinha nem sempre acorda, quando ela acorda ela fica lá com a gente também, mas então eu acabo por dedicar as 2 primeiras horas do dia, ali de 6 às 8, que é a hora que eles ficam na escola, eu dedico a eles. E a violência que eu tenho feito com relação à oração é depois. Em tese, 8 eu teria que ir para o trabalho. O que eu tenho feito? Eu tenho ido lá para o Santuário de Fátima, quando eu posso. Lá tem o Santíssimo exposto o dia inteiro. Eu entro lá na capela, eu não mexo no celular, rezo o terço, faço uma oração. É uma violência, porque dura 1 hora isso.
Mas assim, você rezar o terço ali diante do Santíssimo e fazer uma oração de meditação não tem preço. E eu vejo assim, o mundo não está caindo, mas eu estou falando, se é a minha vida, porque eu tenho na minha empresa uma retaguarda, que eu sei que as coisas estão sendo cuidadas, mas o cliente manda mensagem desse direto para mim. Mas o que eu tenho visto, assim, esse senso de urgência, isso é falso. Esse é que é o meu ponto. Eu tenho isso também. Parece que isso é quase uma tentação da gente se colocar no lugar de Deus. Eu faço isso direto. Porque parece que a gente acha que as pessoas vão morrer se eu não ver aquela mensagem do WhatsApp ou atender aquele telefonema. Isso é falso. Eu acho até que é claro que é a nossa fraqueza, mas também é uma tentação demoníaca também, porque ele sabe que se você fizer o propósito de rezar todos os dias de maneira séria, ele sabe que você vai dar um salto espiritual e que você vai vencer determinadas misérias que te prendem. Então ele vai fazer de tudo para que esse momento não aconteça. E não tentem que seja ideal. Quando eu vou para o santuário, não vou dizer que é ideal, mas ali é muito bom. Mas mesmo quando eu não consiga aquilo, eu tenho que fazer uma violência para fazer o que eu for possível fazer. Então hoje, por exemplo, eu não consegui fazer porque em meio ali ao horário dos meus filhos, eu faço algumas orações mentais só para começar o dia. Então eu rezo o Ângelus, agora eu tenho rezado o Regina Coeli, estou até cantando lá em latim com os meus filhos, uma canção que normalmente se canta até aqui nas missas no final, durante o tempo pascal. E aí eu faço algumas orações mentais, que são aquelas orações mais fixas que você só lê, para começar o dia. Hoje eu não consegui fazer. O que eu fiz? Eu entrei no carro, eu rezei o Regina Coeli dirigindo e rezei aquela oração que o Padre Paulo faz, que é a oração: inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, isso foi uma oração para começar o dia. Eu estava saindo, eu tinha uma reunião em Niterói, então eu não ia conseguir fazer oração. Nesses dias mais difíceis, você pode rezar o terço no carro, bota lá o Padre Paulo rezando e reza junto, ou reza sozinho, mas é buscar crescer, que isso não seja a regra, que seja uma exceção. E aí você vai fazer uma violência, e eu posso garantir para vocês, a vida é outra, o dia é outro, você começa o dia de uma maneira diferente e a sua vida começa a ser diferente, só que você não pode relaxar. Eu relaxei 2 dias, esse dia ainda está vivo, então esse dia eu ainda consigo. Vou chegar em casa umas 10 e pouquinho, eu tenho que me forçar. Eu já estava aqui com a tentação de não fazer. Foi até bom você ter feito essa pergunta, porque eu tenho que me forçar a fazer. Então, da mesma maneira vocês. E Deus está olhando o nosso esforço. E não esperem que vai ser uma oração assim maravilhosa, frutuosa. Não é isso. É rezar. É se forçar a rezar. É estar ali. E Deus vai dar a graça. Aos pouquinhos Deus vai dar a graça. Esse livro de Santo Afonso ajuda muito, porque ali ele coloca as meditações para você fazer e você faz a partir delas, então isso ajuda. A escritura ela já é mais seca, a escritura você tem o texto sagrado, mas você tem que meditar em cima dele. Santo Afonso não, ele já vai ter um texto ali base, que ele vai botar simplesmente alguns versículos, é um tema. Pega, por exemplo, na segunda-feira era caridade fraterna, então ele fazia uma meditação em cima disso, então você já tem a meditação pronta, que é de um santo. E aí você vai ler e vai, claro, a partir dali você enriquece e aplica na sua vida, que é o principal. Eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que tirar propósitos concretos da minha oração. A oração ela não pode ser algo desencarnado. A oração ela tem que ter reflexos concretos e práticos na nossa vida, ela tem que se encarnar. Então, se eu vou meditar sobre caridade fraterna, eu tenho que ter ali um propósito concreto de amar concretamente uma pessoa específica, por exemplo, uma pessoa com quem eu tenho dificuldade, uma pessoa com quem eu tenho que me reconciliar, ou que seja um tipo de pessoa, os pobres na rua que eu encontrar, por exemplo. Então, é isso, vai muito nesse sentido, mas não deixem de fazer essa violência que os discípulos de Emaús fizeram, esse forçaram a parar, fica conosco, já é tarde, já declina o dia. É isso, a gente tem que implorar que Nosso Senhor fique conosco. É o que São Pio fala naquela oração, porque se Ele nos deixa, nós nos perdemos. É esse o ponto. E aí depois, vamos continuar aqui, Nosso Senhor ele aparece para os 11.
os 11 apóstolos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, aqui já tem esse proto-Pentecostes que a gente vê até no Evangelho de São João, né? É uma prévia de Pentecostes, digamos assim, ou um primeiro Pentecostes, quando Nosso Senhor fala para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Então essa é aquela aparição que está em todos os evangelhos, no de São Mateus de uma maneira um pouco diferente, mas essa aparição está em todos os evangelhos. No de São João ela está inclusive 2 vezes, é aquela em que Tomé não está presente na primeira, depois está na segunda. No evangelho de São Marcos e São Lucas, essa aparição aos discípulos, aos 11, ela está presente uma vez, e é muito belo ver que eles se alegram, né? Mesmo ainda em meio a dúvidas, e Nosso Senhor deixa muito claro aqui que Ele não é um espírito, que Ele de fato ressuscitou, tanto que Ele faz questão de comer. Isso é interessante, porque Ele não tinha necessidade mais de comer. Nosso Senhor já tinha ressuscitado para a vida eterna. Não é a ressurreição de Lázaro, por exemplo. A gente tem que saber diferenciar. A ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, foram ressurreições para esta vida. A pessoa voltou a viver esta vida e em algum momento ela morreu. Nosso Senhor não, Ele ressuscita para a vida eterna. Então Ele não tinha necessidade de comer, não tinha mais fome. E aqui Ele come... Isso, exatamente, é um corpo glorificado. E Ele está aqui ressuscitado como nós ressuscitaremos no último dia. Quando Nosso Senhor voltar, nós ressuscitaremos. Isso é a ressurreição da carne. Quando nós morrermos, as nossas almas é que encontrarão seu destino eterno, mas os nossos corpos estarão nas sepulturas. Nosso Senhor aqui ressuscita corpo e alma, como você falou muito bem, um corpo glorioso. E Ele come para mostrar que Ele ressuscitou, para que eles crescem na ressurreição. E é bonito aqui também esse shalom, né? A paz esteja convosco. Então, entendam também que a paz é outra característica desta espiritualidade do tempo pascal. É uma alegria pacífica, não é uma alegria barulhenta, eufórica, desordenada. Não é o bobo alegre, é uma alegria ordenada, pacífica. Somente Nosso Senhor Jesus Cristo acalma o nosso coração. Ele é a nossa paz. Essa é a alegria pascal, a alegria verdadeira. Hoje a gente vê, e aí eu falo assim dessa alegria do carnaval, né? A gente percebe de maneira muito clara que é uma alegria forçada, sabe?
E é tão interessante, eu fui para Curitiba nesse último final de semana, que eu tive uma espécie de congresso católico que acontece em todas as regiões do Brasil, ou voltou a acontecer, e esse foi o da região sul. E aí eu voltei ali no aeroporto, aí você se encontra com aquelas pessoas que estão indo para o carnaval, porque teve um carnaval fora de época agora nesse último final de semana, né? E aí eu vi aquelas pessoas fantasiadas, eram 3 meninas assim, e você parece que está num outro mundo, assim, sabe? Você ali voltando de um evento. Eu tinha acabado de ir na missa lá em Curitiba, né? Peguei um voo para São Paulo, depois um para o Rio, mas você sente assim como se fosse outro mundo, outra vida, assim, sabe? E aí ali você vê essa alegria efêmera. Não é a alegria verdadeira, não é a alegria pascal. A alegria pascal, ela é vivida em meio às dificuldades, em meio às tristezas. Não é que você vai ficar aí rindo de orelha a orelha como uma hiena louca, não é isso. É claro que é bom você ter um sorriso, quando a pessoa pergunta se você está bem, isso não é mentira, sabe? Tem gente que você pergunta, tá tudo bem? A pessoa vai contar todos os problemas para você, não estou bem. Não é que você não possa fazer isso, mas você tem que fazer isso com algumas pessoas só da sua vida, não é com todo mundo. Em geral você fala, tá tudo bem, graças a Deus. Mesmo que não esteja bem no sentido de que eu estou alegre, que está tudo, não, mas está tudo bem, graças a Deus, porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu sei que sou amado, e eu me esforço para amar Deus de volta, porque eu creio no céu, na vida eterna. Então está tudo bem, graças a Deus, e com um sorriso no rosto, mesmo que eu esteja interiormente gritando e chorando. Então a gente tem que ter esse bom humor. O católico, ele tem que ter um bom humor. Eu tenho uma tendência a ser ranzinza, a ser introspectivo, a ser às vezes meio mal-humorado, mas eu posso dizer para vocês assim que Deus, ele dá uma graça da gente estar bem-humorado quando a gente crê, sabe? É uma graça da gente se levantar, e é assim, o católico tem que ter isso, sabe? Ele tem que ter um sorriso ali fácil no rosto, no sentido de uma educação, uma atenção com as pessoas. Então essa é a alegria cristã, e a gente precisa cultivar isso no tempo pascal, mas para que seja algo de sempre, para que seja algo que se prolongue ao longo ali da nossa vida inteira, seja uma característica nossa, que as pessoas de fato percebam por que essa pessoa é tão alegre assim, por que essa pessoa tem sempre essa paz no coração, essa calma, essa mansidão. Então isso é fruto também da alegria pascal. E aí a gente lê aqui o Evangelho de São Lucas, ele acaba justamente com a Ascensão. A Ascensão, ela é narrada por 2 evangelistas de maneira clara, São Marcos e São Lucas. São João não narra a Ascensão de Nosso Senhor, e São Mateus parece que ali, na conclusão do Evangelho de São Mateus, que é uma das minhas passagens prediletas da Bíblia, que é Mateus 28, de 16 a 20, parece que Nosso Senhor ali está a ponto de subir, né? Mas não fica tão claro assim. É aquele último versículo, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ali tem um certo indicativo da ascensão, mas não é tão claro. Aqui não. Aqui a ascensão é narrada por São Lucas, a partir do versículo 50. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus. Então aqui mais uma vez a alegria, com esse nome de júbilo, grande alegria. E é tão belo, só diferenciar, né? Mas imagino que vocês saibam, Nosso Senhor, ele ascendeu, ele subiu ao céu, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Nossa Senhora não, Nossa Senhora, ela foi assunta, porque ela não é Deus. São Lucas não conviveu com Jesus. Não, nem São Marcos. Como é que eles escrevem essas passagens? Porque... Contaram para ele? Exatamente.
Isso está respondido na realidade no início do Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, Lucas 1, versículos de 1 a 4. Ele fala assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Teófilo não se sabe se é um personagem histórico ou se é uma referência a todos nós, porque Teófilo significa amigo de Deus, né? Theo é Deus e filia é um dos graus do amor, né? Em grego. Tem o eros, tem o filia e tem o ágape, né? O ágape, que é o amor mais perfeito, é um amor desinteressado. Então, São Lucas, além de artista, a primeira pintura de Nossa Senhora é atribuída a São Lucas, além de médico, ele era, de alguma forma, um historiador. Então, ele conversou, inclusive, com Nossa Senhora. Quem poderia ter contado para São Lucas, por exemplo, a respeito da anunciação do anjo Gabriel? Aquele episódio não teve testemunhas oculares, ali estavam apenas o anjo e Nossa Senhora. Então, ele conviveu com Nossa Senhora, por isso que ele fala no seu Evangelho que Maria guardava todas essas coisas no seu coração e sobre elas meditava, porque ela havia guardado no coração e havia contado para ele. E então, ele escreveu o Evangelho ao conversar com todas as testemunhas, especialmente Nossa Senhora, os 12, né, os 11 apóstolos e outros discípulos. É isso. E saibam que essa ascensão, até hoje tem uma pedra, né, na Terra Santa, em que lá tem as marcas dos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato onde ele subiu. E chama muito a atenção aqui, além da alegria dos apóstolos, da adoração, do louvor, né? Aqui está presente, né, a adoração depois de o terem adorado, e depois eles permaneceram no templo louvando e bendizendo a Deus, mas chama muita atenção também o gesto de Nosso Senhor. Nosso Senhor os abençoou, mas é muito belo porque no 51 diz o seguinte: enquanto os abençoava. Então Nosso Senhor sobe ao céu enquanto Ele nos abençoa. Então Ele continua, isso a gente tem de crer. No céu Ele continua com as mãos estendidas, com as mãos postas a nos abençoar, e Ele continuará a nos abençoar até o final dos tempos. Então, e o Papa Bento XVI, eu não sei se vocês conhecem aquela trilogia Jesus de Nazaré, um dos livros é da entrada em Jerusalém à ressurreição, e ele conclui esse volume da trilogia dizendo que a razão da alegria cristã é o fato de que nós cremos que Nosso Senhor está permanentemente a nos abençoar, permanentemente com as mãos estendidas a nos abençoar. Isso é uma imensa realidade. E é claro que aqui a gente tem de crer também na presença do Espírito Santo. Isso também é totalmente próprio da espiritualidade pascal. Saibam que a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela se identifica com a missão do Espírito Santo na história. É por isso que o Espírito Santo em Pentecostes, ele é derramado sobre nós. Ele é derramado sobre nós. E o Espírito Santo é o próprio amor de Deus em pessoa divina, né? O Pai ama o Filho é amado pelo Pai, ama o Pai de volta, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Romanos, dirá que o amor de Deus foi derramado em nossos corações graças ao Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós devemos crer na ação concreta do Espírito Santo em nossas vidas. Isso também é próprio. Olha, eu tenho que pesquisar. É o dia do médico. É o dia do meu aniversário. Ah, que legal. Qual é o dia? 18 de outubro. Que maravilha. Por isso que eu botei o nome do meu filho Lucas. Ah, que bom. Meu pai era médico.
Então, peça muito a intercessão de São Lucas pelo seu filho e por toda a família. Então vamos aqui ao livro dos Atos, que você vai ver que aqui o início do livro dos Atos, ele identifica que é nosso Senhor, que São Lucas também é o seu autor. Tá. Tomara que caia na quinta-feira. Então vamos ver aqui o início. Até, mesmo que não caia, a gente faz um bolo. Não vai. Mas cai que dia? Terça. Então, a gente comemora no dia 13, no dia 20 de outubro. Tá. São Lucas também é o autor dos Atos, tá? E eu acabei de ler a introdução do Evangelho de São Lucas, vocês vão ver que na introdução do livro dos Atos fica bem claro que é o mesmo autor. Ele também vai falar, inclusive, do seu amigo Teófilo, né? Ele vai fazer referência ao Evangelho, né? Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu, e a eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Então aqui está a origem, o fundamento bíblico, escriturístico da celebração da Ascensão 40 dias depois da Páscoa, porque São Lucas fala de maneira muito clara que ele apareceu durante 40 dias e depois foi arrebatado ao céu, né? Ascendeu. E aí a narração da Ascensão é feita aqui de maneira mais completa. No Evangelho, ela é feita de maneira muito sintética, aqui é completa. Então vamos lá, a partir do versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então aqui é claramente uma referência a Pentecostes. Pentecostes aconteceu 10 dias depois da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa a Ascensão, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Por isso é que a novena mais famosa da igreja, não sei se vocês sabem, a novena mais famosa da igreja é a novena de Pentecostes, porque ela aconteceu entre a Ascensão e Pentecostes, e foi capitaneada por Nossa Senhora, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Nossa Senhora que conduziu a novena de Pentecostes lá na casa de São Marcos Evangelista, que foi celebrada agora, inclusive o dia do meu casamento, eu fiz 7 anos de casado agora, no dia 25 de abril. Dia 25 de abril é dia de São Marcos Evangelista, e a casa onde aconteceu a última ceia, a casa onde aconteceu Pentecostes, o cenáculo, né, o chamado cenáculo, é a casa da família de João Marcos, que é São Marcos Evangelista. E nesta casa foi vivida também essa novena, essa mãe de todas as novenas, que é a novena de Pentecostes. Vamos lá então, a partir do versículo 6. Assim reunidos, outra coisa que eu ia chamar a atenção é que Nosso Senhor, em geral, nas aparições, ele come com os discípulos, come com os apóstolos, está escrito lá, comendo com eles. É claro que, além de provar a ressurreição, aqui também está uma referência à Santa Missa. A Santa Missa, que é, como eu falava, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela é instituída também na última ceia. Então ela também tem este caráter, especialmente na comunhão do nosso alimento espiritual. Então é muito significativo que
em quase todas as aparições, em algum momento, Nosso Senhor come com os apóstolos. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Aqui é claro uma referência à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos, a chamada parousia, né? Uma referência à parousia, e essa é a fé da igreja. E é interessante que aqui dos versículos 12 a 14 será narrado justamente esse cenáculo de oração, que é a casa de João Marcos, a casa de São Marcos Evangelista, na qual os discípulos se reuniam para rezar unidos a Nossa Senhora e as outras mulheres, né? E aqui fica também uma reflexão concreta a respeito da espiritualidade do tempo pascal. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Então veja aqui uma referência àquela Maria, ela seria mãe desses 2 apóstolos. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, vejam que as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição, o pessoal até brinca, né, que Nosso Senhor apareceu primeiro para as mulheres para que a notícia se espalhasse mais rápido, né? Mas faz sentido, né? Mas é claro que é só uma brincadeira. Mas o fato é que estas mulheres, elas permaneceram, elas perseveravam na oração com eles. Então aqui é esse cenáculo. Então vejam que aqui eu diria que é esse modelo para nós, da nossa oração pessoal. Nós também devemos perseverar unanimemente na oração, juntamente, especificamente com Nossa Senhora, unidos a Nossa Senhora. Por isso é que ela é chamada de Rainha dos Apóstolos, né? Tem uma imagem, Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, né? Belíssima. E então tem essa invocação própria de Nossa Senhora, porque ela, já na igreja primitiva, reinava sobre todos. Ela é que conduzia. Então aqui a tradição diz que eles permaneceram 10 dias em oração, como se fosse de fato um retiro, à espera do Espírito Santo. Então eu vou pular essa passagem aqui que fala da eleição de Matias, de São Matias como apóstolo, para o lugar de Judas Iscariotes, que havia tirado a própria vida, para a passagem que fala de Pentecostes propriamente dito, que é Atos 2, de 1 a 13. Então vamos lá, é a vinda do Espírito Santo. Então depois desses 10 dias que eles permaneceram em oração, no cenáculo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, naquele mesmo lugar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus, todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então vejam que Pentecostes é esse ponto culminante aí do tempo pascal, o tempo pascal que vai até Pentecostes. Então é fundamental também que durante o tempo pascal vocês também desenvolvam essa proximidade espiritual com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Espírito Santo. Entendam que quando a gente reza, é evidente, a gente se dirige a Deus, mas eu falava desse toque do ressuscitado nas nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que quer tocar nas nossas almas, mas saibam que o fruto desta oração é também a inabitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, que é o amor de Deus, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo também deseja habitar em nossos corações, para que a gente possa amar com o amor de Deus. Isso é a santidade. Entendam que os santos, eles amavam com um amor enorme, porque não eram eles a amar, era o próprio Deus que vivia neles, o próprio Deus que agia através deles e amava neles. Então é fundamental que nesse tempo pascal a gente também desenvolva uma espiritualidade próxima do Espírito Santo de Deus. Então, quem sabe fazer aquela oração que a gente faz aqui no início de cada aula: vinde Espírito Santo, no início de cada dia, vamos rezar essa oração, façamos essa oração no início de cada dia: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, fazer essa oração no início de cada dia, de alguma maneira consagrar o dia ao Espírito Santo. E é fundamental que não percamos esse senso de presença de Deus. Nós precisamos estar o dia inteiro com o pensamento em Deus, mesmo em meio aos afazeres. E como é difícil isso! Nós, com frequência, nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de que Ele está a nos olhar e a nos esperar. Como seria bom se nós fizéssemos tudo por amor a Deus, com o pensamento nele, com o pensamento cravado nele, para agradar a Deus. Então, isso é Pentecostes. E eu gostaria de finalizar a aula, que a gente já está aí no horário, indicando para vocês que vocês leiam aí a partir do 14, em resposta tanto àqueles que creram e se admiraram, como também àqueles que duvidaram e escarneceram, que falaram que os apóstolos estavam embriagados. São Pedro, com muita coragem, fará um discurso belíssimo depois.
Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse, e eu vou pular para o 32, mas vocês em casa leiam do 14 ao 36, leiam com muita calma, em espírito de meditação, porque vocês verão que é uma pregação muito bela, e esse amor de Deus que é infundido em nossos corações, que é o Espírito Santo, ele precisa nos mover ao apostolado, ele precisa nos mover ao anúncio. Esse é o verdadeiro amor ao próximo, é o apostolado. Eu faço caridade material e devo fazer, mas tudo é apostolado, tudo é para aproximar as pessoas de Deus, todas as pessoas que eu conheço. Então vamos finalizar aqui o que São Pedro fala sobre Nosso Senhor a partir do versículo 32. A este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vós vedes e ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então, nós que meditamos a paixão de Nosso Senhor e identificamos que muitas vezes em nossas vidas nós crucificamos Nosso Senhor com os nossos pecados, nós cremos que Ele foi constituído Senhor e Cristo, que Ele ressuscitou verdadeiramente, que Ele está vivo. E qual é o fruto? Qual é o fruto dessa espiritualidade católica, dessa espiritualidade do tempo pascal? É a conversão, que é o que acontece a partir do versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Então foi uma profusão de conversões. E o que a gente tem que desejar a partir dessa espiritualidade pascal, a gente tem que desejar em primeiro lugar a nossa conversão. Então, o tempo de conversão não é apenas a quaresma, é todo dia do ano inteiro, e o tempo pascal é tempo de conversão. Tudo isso que foi falado aqui, essa alegria, essa paz, essa união concreta com o nosso Senhor Jesus Cristo na oração, e a consequente união com o Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, tudo isso deve nos levar a uma concreta conversão. Nós precisamos de fato buscar a conversão, buscar combater não só os pecados graves, não só os pecados graves eu tenho que romper com eles para sempre, mas combater os pecados veniais, aquelas faltas leves, combater as minhas imperfeições. A imperfeição é aquilo que nem é pecado, mas é aquilo que eu podia fazer melhor. A gente falava aqui da oração que eventualmente será imperfeita, mas que a gente não deixe de fazer, mas que no dia seguinte eu me esforce para que ela seja melhor, que o meu trabalho no dia seguinte seja melhor, que aquilo que eu não fiz tão bem no dia anterior seja melhor. E aí a gente encerra a aula com a última passagem, que é justamente Atos 2, 42 a 47, que é aquele quadro que é pintado por São Lucas da igreja primitiva, aquele quadro belíssimo. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, vejam que durante a Páscoa permanece a oração, a esmola, que essa passagem fala muito da esmola, e o jejum também, a penitência, que é justamente essa abnegação, né? Então, que nós possamos então cultivar, né? Ainda estamos aí no início do tempo pascal, na segunda semana, quinta-feira da segunda semana, ainda está muito em tempo. A oitava de Páscoa são 8 dias de Páscoa, então é um tempo que a gente pode não relaxar, jamais relaxar, mas a gente pode comemorar com mais intensidade aí nesses 8 dias, mas agora continuamos alegres, continuamos a comemorar, mas com uma atenção ainda maior. É fundamental que não percamos o ritmo. Então vamos, especialmente na oração, vamos crescer, que o nosso tempo pascal, é isso que eu desejo para mim e para vocês, seja de fato uma fonte aí de um salto espiritual, de crescimento, que daqui a 40 dias nós possamos olhar para trás e vermos que nós amamos mais nosso Senhor Jesus Cristo do que amávamos no domingo de Páscoa. Então vamos rezar aqui uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.